Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte 10, dia 16 de maio de 2025. Perdoarei sua iniquidade e não me lembrarei mais de seu pecado. Se o criminoso cair diante de seu juiz e se submeter, ele terá sua alma como presa. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas daqui em diante, a bandeira branca da paz é apanhada. O tempo do julgamento acabou, a porta da misericórdia fechada, e não há mais perdões dispensados. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procuraram entrar e não poderão. Quando o dono da casa se levantar. 2. O lugar mais público em todo este mundo é apenas um canto secreto em comparação com aquela assembleia que será no grande dia. Diante do juiz serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E não importa que vergonha caia sobre o pecador agora, para que ele possa levantar seu rosto naquela grande assembleia sem vergonha. Mas por que o pecado descobre alguns a tempo e outros são levados para outro mundo? Os pecados de alguns pecadores os descobrem a tempo por essas razões. 1. Às vezes, para o seu próprio bem e bem-estar eterno, para que suas almas sejam salvas no dia do Senhor. O ladrão que foi levado à cruz descobriu seu pecado e foi salvo, quando muitos outros, sem dúvida, escaparam e assim pereceram. E assim se pensa a respeito de Acabe, que a descoberta de seu pecado foi um meio de trazê-lo ao arrependimento. O que quer que Deus faça com os outros, de uma maneira ou de outra, ele fará o pecado descobrir seus eleitos neste mundo, para que os jogue de modo a trazê-los a Cristo. 2. Para a sua própria glória, para que o mundo veja que há um Deus que se preocupa com as coisas feitas no mundo como seu juiz. O justo se alegrará em ver a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio, para que o homem diga: verdadeiramente há galardão para o justo, na verdade, e Deus, que julga na terra. Essas coisas são evidências reais da onisciência, justiça e santidade de Deus. De modo que, enquanto os pecados de alguns os descobrem, ele não se deixa sem testemunha, e torna-se uma barreira no caminho do ateísmo prevalecente no mundo, atingindo os pecadores com os pensamentos de que existe um Deus. 3. Para terror e advertência aos outros. E todo Israel ouvirá e temerá, e não fará mais taia uma maldade como esta entre vós. Deus faz exemplos de alguns, para que outros possam aprender sabedoria por sua insensatez. E, portanto, diz a todos: ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e estão escritos para advertência nossa, para que a quem já são chegados os fins do mundo. Este é o fim da disciplina da igreja em repreensões públicas. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que outros também temam. E eles estão longe de dureza, e devem ser muito insensíveis ao seu próprio caso, que não são humilhados e estimulados à vigilância por esses meios. E espectadores ociosos e despreocupados dessas coisas são muito propensos a se tornarem um espetáculo para os outros. Mas, novamente, o pecado descobrirá alguns é adiado por um tempo, e eles escapam com eles mesmo em face da morte,
para que seu pecado nunca os encontre neste mundo. E isso, 1. Está em ira para si mesmos. Eles são entregues como indefesos. Efraim está unido aos ídolos. Deixe-o em paz. A punição deles é reservada até que eles a alcancem completamente. Como eles são trazidos à dissolução, como em um momento, eles são totalmente consumidos por terrores. É um caso terrível quando Deus permite que contas com o pecador se deitem, até que ele esteja em outro mundo, e nunca o leva a um acerto de contas até lá. Eu lhe asseguro que Deus não trata assim com nenhum dos seus. Mas quando somos julgados, diz Paulo, somos castigados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É um sinal de um caso muito desesperador quando Deus deixa de ser um reprovador para um pecador. 2. Deve ser uma certa evidência e sinal para o mundo de um julgamento por vir. Se o pecado de cada um fosse feito para encontrá-lo neste mundo, e ele trouxesse a conta aqui, tentaria o mundo a pensar que não haveria julgamento futuro. Mas, uma vez que tantos processos não são discutidos no tempo, é um argumento que o julgamento ficará na eternidade. E, de fato, cada um desses pecados com os quais os pecadores escapam é um argumento para um dia de julgamento. Pois, como Deus é um Deus justo, ele deve recompensar os pecadores de acordo com suas obras, continuando em seus pecados, e como isso não é feito agora, certamente será feito no futuro. 3. Os efeitos perniciosos dos pecados de algumas pessoas nunca são completos até que eles desapareçam. E mesmo quando eles estão fora do palco, sua culpa pode estar aumentando cada vez mais neste mundo, por tudo o que eles são obrigados a contar no grande dia. Assim, o mal de Amã viveu quando ele estava morto. Assim Esther, depois de sua morte, falou novamente perante o rei e prostrou-se a seus pés e rogou-lhe com lágrimas que afastasse a maldade de Amã, o Agagita, e seus planos que ele havia inventado contra os judeus. Jeroboão, muito depois de morto, é chamado Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, porque as tuas misericórdias nos acompanham. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.